Bom, hoje vamos falar um pouco sobre a lógica da pronúncia. Vou ensinar mais uma regrinha de pronúncia e as derivadas dessa regrinha, que é bem legal, vai te ajudar a fazer mais sentido da pronúncia das palavras em inglês. Você vai conseguir aprender uma pancada de palavras de uma vez, sem ter que ficar memorizando a pronúncia de uma por uma, né? É assim que um falante nativo aprende a se alfabetizar, né? Eles falam o idioma, a criança fala o inglês, vai para a escola para aprender a escrever o que ela fala. No nosso caso aqui, a gente vai fazer o inverso, a gente vai aprender a pronunciar o que você vê escrito. Então isso vai ajudar bastante. Seguinte, o que eu vou falar hoje é a regrinha para você pronunciar palavras que têm AI e AY. Primeira coisa, a letra A em inglês, ela basicamente vai ter duas pronúncias que ainda podem sofrer alterações por causa de algumas outras letras, tá? Mas então a gente começa assim. A letra A, ela pode ter um som longo e um som curto. O som longo é o nome da letra no alfabeto. Como que é a letra A no alfabeto? É A. Esse é o som longo. Agora, existe um outro som da letra A, que é o som curto, que é o som de E. Ele é representado assim, tá? É um símbolo fonético que representa o som do E. É quase um A, mas é um E, bem aberto. Tá, eu não vou falar desse som hoje, eu vou falar do som A. Então, o que que acontece? A letra A tem o som de A. Agora, muitas vezes, nas palavras, você vai ver a letra AI e o AY. Então, a regra geral é o I e o Y não influenciam no A nesse caso. Ou seja, você pronuncia o A igual ele é pronunciado no alfabeto, A. Ok? Então eu vou mostrar exemplos. Então hoje eu vou fazer assim, eu vou mostrar exemplos disso. Vou mostrar os dois casos em que o A sofre uma alteração, tá? Os dois casos principais, porque quando o A tem uma vogal junto, às vezes ele sofre uma alteração, ele pode ter um som diferente, ok? E tem algumas letras, algumas consoantes que quando você coloca junto, também podem alterar esse som. Então você vê que existe uma regra geral, que é a base. Então, por isso que é importante, interessante você aprender isso, tá? Porque muita gente acha que assim, parece que é o caos total, né? Cada hora pronuncia-se de um jeito. Não, não é assim. Existe uma regra. Existe uma regra geral, existem as sub-regras, digamos assim, né? Os complementos da regra. Então, às vezes, quando eu tenho uma determinada letra, então muda o som. Então, acontece isso. Então, existe uma regra, uma lógica e uma sequência. E claro que existe alguma outra exceção, tá? Mas isso é normal, em qualquer idioma vai ser assim. Ok? Então, beleza. Aliás, isso aqui é assim que uma criança americana vai aprender a escrever. Né? Não é o caos total, senão como é que se ensinaria uma criança americana de país de língua inglesa a escrever? Não é? Então, existem regras. No caso da criança que está aprendendo a escrever, ela está sendo alfabetizada, né? Porque ela está aprendendo a representar os sons que ela fala, né? Que a criança que vai para a escola já fala inglês, já fala o idioma materno dela. Então ela vai para a escola para aprender a representar os sons que ela fala com letras, com símbolos gráficos. A gente fez isso também quando era criança, né? Então a gente falava já português. A gente foi para a escola para saber que os sons que a gente fala na nossa língua são representadas por essas letras. Então a mesma coisa em inglês. Aqui eu vou fazer o inverso com vocês, que é mostrar a mesma coisa, só que no nosso caso aqui, você vai ver como se fosse uma regra de pronúncia. Porque você geralmente tem contato com a palavra escrita, você já conhece as letras, e você precisa saber como que em inglês essas letras representam os sons do inglês. Então, olha só nesse caso então do AI e do AY. Vamos começar com AI. Então, a pronúncia é de A. Você pronuncia a letra A igual no alfabeto. A letra I é ignorada. Ou você, né, pode imaginar que o I está sendo pronunciado aí. Tá? Então, mas na verdade é assim, tá? Então isso daqui, né, você pode considerar aqui. As duas letras aqui são pronunciadas como A. Então aqui é faint, aqui é train, pain, main, rain. Tá vendo?
Então, é só você fazer o som do A. Faint, train, pain, main, rain. Aqui, ó. Bait, aid, wait, raise, straight. E você vai ver mais uma infinidade de palavras que vão seguir esse padrão. Entendeu? Então, este é o padrão. Só para matar a curiosidade da galera, faint é desmaiar, train é trem, pain é dor, main é principal, rain é chuva, bait é isca, sabe? Isca para você pescar. Ou na internet tem muito clickbait. Já ouviu falar do clickbait? É uma isca para você clicar, né? Aquela chamada que às vezes parece uma coisa, você clica, vai ver, não é. Então isso aí chama clickbait. Aid, que é ajuda. Wait, que é esperar. Raise é levantar ou aumentar, né? Depende do caso. Straight é reto, direto. Legal? Então, ó, tudo é A, tá? Agora, quando é Y, AY também é A, tá? E geralmente o AY é porque tá no final das palavras. E aí o AI geralmente está no meio das palavras, tá? Por isso que tem essas duas formas. Aqui é day, say, pay, way, may. E aqui é stay, lay, play, tray, essay. Tá vendo? Então, super simples, cara, não tem dificuldade nenhuma. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês duas letras que influenciam nesse som e mudam esse som. Por isso que muita gente fala. Muitas vezes eu faço, às vezes, um vídeo curto, tal, ensino a regrinha geral, e aí a galera já começa. Ah, mas tal palavra tem outra pronúncia. Ah, mas essa palavra não segue a regra. Ah, não sei o quê. Então, na verdade, é porque a regra continua, tem mais coisas nessa história, né? É que às vezes a gente faz lá alguma coisa, uma dica rápida, eu conto uma parte da história, né? Aqui eu tô contando a história um pouco mais completa para vocês, ok? Quem assiste a live, né, vê as histórias mais completas. Bom, significado aqui rapidamente: day é dia, say, dizer, pay, pagar, way, modo, maneira, caminho, may é pode, stay, ficar, lay, colocar, pôr, play, jogar, brincar, tocar, tray, bandeja, essay, redação. Depois eu preparei algumas frases também para a gente fazer, tá? Passar do português para o inglês, porque aí, além de você treinar palavras que têm essa pronúncia, a gente vai expandir um pouco o vocabulário também. Isso o Marcos está falando aqui, né? Qualquer curso que a gente faz, se você não colocar em prática, você esquece, né? Não precisa ser inglês, qualquer coisa, né? Você faz a faculdade, uma determinada faculdade, se você nunca exercer aquilo, cara, você vai esquecer uma boa parte. Mas claro que você pode retornar isso, né? Voltar a estudar, pegar o ritmo de novo, né? E se atualizar. Então vamos lá, continuando. Deixa eu aproveitar e falar de 4 exceções que existem. É legal isso daqui, tá? Mas ó, veja bem. Eu dei aqui alguns exemplos. Tem uma infinidade de palavras com AI e AY que seguem a regra geral, tá? Tem algumas exceções, cara, normal, né? Porque tem aluno que a gente vai ensinar uma regra, o cara já vai reclamar que tem exceção. Cara, então aprende uma por uma. O que que eu vou fazer, né? Tô tentando facilitar. O cara vai reclamar, então aprende do seu jeito. Só tô dando uma opção aqui, ok? Então, exceções, exceptions. Essas palavras aqui, o AI tem o som de E, tá? Como se fosse a letra E do português mesmo, ok? Então, aqui a gente fala again, again. Aqui é against, against. Aqui é said, said. Aqui é says, says. Né? Aqui, inclusive, é um som de Z no final. Says. Né? E aqui, said. Said. Vou colocar um acentinho aqui, né? Só para você saber que é um E. Beleza? Então, again, against, said e says. Alright? Muito bem. Então, as exceções são essas daqui. Se eu não me engano, no inglês britânico,
as pessoas também pronunciam again. Se eu não me engano, tem as duas pronúncias, tá? Eu estou ensinando para vocês a pronúncia americana, ok? A pronúncia de outros países de língua inglesa vai ser basicamente a mesma, né? É um ou outro detalhe assim que muda de pronúncia, mas vai valer para todo mundo, tá? Igual isso daqui mesmo vale para todos, ok? Agora, quando o AI ele está seguido de L, então eu já vou adiantar para vocês. Quando as vogais ou o encontro de duas vogais aqui, né, é seguido de L ou R, muitas vogais têm uma alteração do som. Então, essas duas letras causam alteração em alguns sons. Então, por isso que às vezes a pessoa acha que a regra não funciona. Não é que não funciona. Funciona, né? Existe uma regra geral, existem algumas exceções, tá? Essas exceções geralmente vão acontecer em alguns casos, né? A origem da palavra é originária de outros idiomas, às vezes. Né? Às vezes a palavra no inglês antigo era escrita de um jeito e acabou mudando. Então tem, assim, coisas que aconteceram durante a história do idioma que acabaram alterando, né? No final das contas, o que você vê hoje não correspondia. Às vezes a palavra seguia a regra antigamente, mas por alterações que foram acontecendo, hoje você olha, ela acaba sendo uma exceção, né? Porque não bate a pronúncia com a ortografia que ela deveria ter. Então, faz parte, né? Agora, o L e o R, eles costumam causar uma alteração em algumas vogais. Bom, no primeiro caso do L aqui com AI, não altera o som, tá? Então, aí. Mais uma que entra para a regra, porque, como eu falei, às vezes em algumas vogais, que você vai aprendendo quais são, há uma alteração. Nesse caso não tem. No caso do L, não tem alteração, tá? Então, você vai pronunciar o AI como A e pronuncia o L. O que acontece aqui é o seguinte, geralmente o aluno pronuncia o L errado, tá? Então aqui, o L final das palavras em inglês, eles chamam isso de dark L. Dark L. É o L obscuro. Aquele L que fica meio escondido. Né? Diferente do L inicial, que quando você fala, por exemplo, em português também, né? Lata. A gente põe a ponta da língua aqui na frente. Então, isso é o light L. Então, é o L que você realmente vê sendo feito, né? Lata. Vou pegar uma palavra em inglês, late. Tá vendo? Você consegue até ver a ponta da língua aqui na frente. Agora, o dark L é dark porque eles falam meio pro fundo da garganta. Então, eles fazem um som de O. O, tá? Tem esse som do né? Que seria quase que o schwa. E o O. Você, tipo, puxa a língua para trás. O. Tá? Então, no final das palavras, eles fazem isso, né? Então, aqui, ó, você fala snail. Snail. Então, é snail, snail, snail. Tá vendo? E não é snail. Porque é muito comum, no caso do L final, os alunos falarem ou, como se fosse um ditongo, e não é, tá? Então, o falante nativo de inglês percebe claramente porque eles pronunciam normalmente. Em português, a gente tem o costume de falar ou no final. Tanto é que, como é que você fala isso aqui? A gente fala mal nos dois casos. Tanto é que quando a gente está aprendendo, fica todo mundo, é mal com L ou mal com U? Porque você pronuncia igual, né? A gente pronuncia igual. Ninguém fala mal, né? Como nem mal, enfim, né? O nosso jeito de falar é esse. Mas em inglês o L tem que ser pronunciado, tá? Em qualquer lugar, em qualquer posição da frase ele vai ser pronunciado. E no final ele vai ser pronunciado assim, oh. Ok? Então, snail, mail, jail, rail, sail. Tá? Então, olha um detalhezinho que já muda bastante, já melhora bastante sua pronúncia. Né? Então, ó, sail, rail, jail, mail, snail. Ó, vou falar errado para você ver como é que fica diferente. Snail, mail,
que é o que muita gente fala, né? Jail, então não fala assim, ok? Beleza, então tranquilo. Tradução aqui, né, para a galera entender: snail é caracol, mail é correspondência, por isso que é e-mail, né, que é a correspondência eletrônica, né, o correio eletrônico. Jail é a cadeia, rail é trilho e sail é a vela do barco. Pode ser velejar também. Eu estou falando uma tradução aqui só para dar uma referência, tá, gente? Porque tem palavras que têm vários significados conforme o contexto, ok? Mas a ideia aqui não é também ficar esmiuçando o vocabulário, né? Mais exemplos: tail, nail, fail, bail, hail. Tá vendo? Então, A-O, ale, tail, nail, fail, bail, hail. Ok? Tail é a cauda. Nail pode ser unha, pode ser prego. Fail é falhar. Por na prova é reprovar. Bail é quando você paga lá para sair da cadeia, como é que chama? Fiança. Hail é o granizo, né? Chuva de granizo chama hail. Legal? Muito bem. Ah, legal, Ian. Show de bola aí. Todo mundo estudando junto aí, né? Filhão tá ajudando, beleza. Agora, quando o AI é seguido de R, aí o R causa uma alteração. Aliás, quando os professores alfabetizadores em inglês ensinam isso daqui para as crianças, eles chamam o R de bossy R. Bossy R. Seria o R mandão, porque quem manda aqui é o R. Ele altera o som da vogal, tá vendo? Então aqui o AI com o R vai ser pronunciado como air, air, e não air. Até porque acho que seria bem ruim de falar isso, né? Então, provavelmente, uma questão de evolução aí dos sons, é mais fácil falar air, ok? Então, essa é a pronúncia correta, air. Então, a própria palavra air, né, que é ar, aqui, fair, pair, stare, chair. Tá vendo? Air, fair, pair, stare, chair. E hair, repair, dairy, airport, affair. Tá vendo? Hair, repair, dairy, que aí aqui tem mais a continuação da palavra, né? Mas esta parte tem o som de air. Air, depois o I fica airy, dairy, airport, affair. Beleza, então com a IR vai ser air. Então vocês estão entendendo? Tem a regra geral, e aí tem a segunda parte, é a influência do L e do R. Então, às vezes, ele vai ter influência, ele vai alterar o som, às vezes não, tá? Mas é só você tomar o cuidado no caso do L, porque ele vai ter sempre esse som do O, com alguma alteração ou não. E o R vai ter o som de né? Esse som do R junto com alguma coisa. Igual aqui é air, air. Em outras vogais, ele altera de outras formas, ok? Muito bem. Vamos continuar aqui. Podemos? Eu preparei algumas frases de exemplo, né? Para não ficar só vocabulário solto aqui, né? Você já entendeu aí como é que funciona a lógica aqui. Então, você vê que é uma regrinha que facilita, né? Eu acredito que facilita. Tem gente que não gosta de regra, mas, cara, eu acho que quando ajuda, use. Se é uma regrinha muito chata, que só muito minuciosa, muito cheio de exceções, aí não compensa, né? Mas sempre use o bom senso, né? Use tudo a seu favor, né? O que não vai te ajudar, não usa. Do curso A Lógica da Pronúncia, a gente vai abrir turmas em breve. Então, se você tem interesse em fazer o curso completo da Lógica da Pronúncia em inglês, é como eu já falei, é como se fosse o curso de alfabetização em inglês ao contrário, né? Para o aluno brasileiro, são as regras que você usa para pronunciar as palavras em inglês, igual essa que eu estou ensinando aqui, né? E aí tem toda a sequência completa, que é bem legal, tá? Se você tem interesse em fazer esse curso, dar uma turbinada aí, facilitar a sua vida para pronunciar as palavras em inglês, né? Porque afinal de contas, aprender inglês e falar errado, o que adianta, né? Então, entra aí no grupo VIP, tem um link aí na descrição e tem um link aqui também nesse QR Code
É só apontar o celular aí que você vai ser inserido lá no grupo. Aí você aguarda lá, no final do mês agora, a gente já vai abrir o grupo para passar as informações detalhadas do curso, né, para eu não ficar falando aqui. E vai ter uma promoção para a galera lá do grupo também. Quem estiver lá vai ter a oportunidade de pegar a promoção, ok? E fazer o curso. Vamos lá. Examples. Eu acho que a decisão foi justa, tá? É um bom treino você tentar fazer isso, pegar ideias em português e tentar como é que você falaria isso em inglês, não é? Porque claro que se você nunca ouviu aquilo, você vai tentar montar a frase, mas às vezes funciona, às vezes fica meio capenga, beleza. O importante é você tentar se comunicar e depois aprender qual que seria a forma mais usual de um falante nativo falar aquela frase. Então, essa daqui, por exemplo, eu vou já falar na sequência, mas depois vocês podem voltar e pausando, tentar fazer a frase você mesmo, né? Ou tentar lembrar como é a frase, ajuda bastante. I think the decision was fair. Né? Então, a palavrinha que nós estamos estudando aqui é o fair, que é justo. I think the decision was fair. Legal? Vamos para a próxima. Ela começou a sentir-se tonta e quase desmaiou. E aí? Então vai ser She began to feel dizzy and almost fainted. She began to feel dizzy and almost fainted. Então aqui, ó, fainted. Então som de A, fainted. Right? Vamos ver mais uma. O objetivo principal da reunião é discutir o orçamento. E aí? Então essa aqui vai ser The main purpose of the meeting is to discuss the budget. The main purpose of the meeting is to discuss the budget. Então aqui é main, né, que significa principal, tá? Main. The main purpose of the meeting is to discuss the budget. Legal? Próxima. Eles decidiram aumentar o salário dos funcionários. Então, em inglês vai ser They decided to raise the employees' salaries. They decided to raise the employees' salaries. Então, aqui, aumentar é raise. Tá? Quando você fala aumentar o salário, aumentar o preço, ou pode ser usado também como levantar, por exemplo. Levanta a mão se você tiver uma dúvida. Então, raise your hand. Né? Uma situação bem comum de usar raise. Raise your hand. Ele usou minhocas como isca para pescar. Né? Tem algum pescador aí? Raise the bar, yeah. Ele usou minhocas como isca para pescar. Então vai ser He used worms as bait for fishing. He used worms as bait for fishing. Então aqui, ó, bait, que é a isca, tá? Também som de A. E aqui é worm, tá? Som de worm. Ele trouxe uma bandeja cheia de petiscos. Delicious. E aí? Então aqui vai ser He brought a tray full of snacks. He brought a tray full of snacks. Né? Então, a palavra-chave nossa aqui é tray. Ok? Quando você fala essas frases, aqui, por exemplo, a gente emenda. Né? He bought a tray. Aqui a gente emenda. Full of. Pode falar full of, né? Porque a pronúncia aqui é of. E muitas vezes é só a. Então, full of snacks. Tá? Você pode ouvir assim, ou pode ouvir full of snacks. Né? Pode ouvir o V ou não, depende da pessoa que está falando. Ok? He bought a tray full of snacks.
Eu preciso de um martelo e alguns pregos. E aí? I need a hammer and some nails. I need a hammer and some nails. Tá vendo? Nails. Nails. Beleza? I need a hammer and some nails. Começou a chover granizo durante a tempestade. E aí? Então, para dizer isso é It started to hail during the storm. It started to hail during the storm. Então, hail tanto pode ser o granizo quanto chover granizo, né? Como verbo. É engraçado, né, que a gente fala chover granizo, né? Enfim, eles têm um verbo próprio para isso que é to hail, ou o próprio granizo é hail. It started to hail during the storm. Tanto é que tem hailstorm, né? A tempestade de granizo, chuva de granizo, hailstorm. Ela evita produtos lácteos por causa da intolerância à lactose. Acontece muito, hein? She avoids dairy products because of lactose intolerance. She avoids dairy products because of lactose intolerance. Então, ó, os produtos lácteos ou laticínios também que a gente chama dairy products, tá? Então, dairy são os derivados do leite. Né? E aqui é uma daquelas exceções não, né? Uma daquela regra complementar do R, né? O bossy R, que você tem uma alteração do som normal, né, dessa combinação por causa do R. Então, um som de air, ok? Air. Então, she avoids dairy products because of lactose intolerance. Vou aproveitar aqui o assunto, que é pronúncia, né? Para falar disso daqui, ó, porque eu vejo que muitos alunos, né? O pessoal sempre me perguntava isso aqui, ó. Products. Eles falam desse jeito, tá? Quando tá no plural. Quando é um produto é product. Agora, quando é no plural, eles falam products. Tem uma regra para isso também, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas tem uma regrinha que desse T que some aí, tá? Que é comum acontecer em algumas palavras no plural. Então, você fala products, ok? Que é bem mais fácil e é o que você vai ouvir as pessoas falando, products. Beleza? O escândalo sobre o caso extraconjugal foi manchete no jornal. Eita. Bom, vamos lá. The scandal about the affair was headline news. The scandal, escândalo é scandal, about the affair. Affair é um caso amoroso, caso extraconjugal, né? O cara tá tendo um caso com ela. Então isso é affair. He's having an affair with her. Até a galera usa muito esse termo no Brasil mesmo, tem muita gente que usa, né? Ah, tem um affair, né? O cara teve um affair. Então tem gente que fala o próprio termo em inglês, tá? Mas para quem não sabia, affair é isso, é um caso amoroso, um caso extraconjugal. Então, the scandal about the affair was headline news. Headline é a manchete, tá? Geralmente do jornal, né? De alguma notícia, tem a headline, que é aquela linha principal, que a gente chama de manchete, então é headline. Headline news é o que seria, não que news é o jornal, na verdade, né? Mas é a notícia em geral. Então, headline news seria a manchete do jornal, é aquela notícia que está chamando a atenção, beleza? E só para relembrar aqui, né? No final da semana que vem já, né? Final do mês, é semana que vem. A gente já vai abrir a próxima turma, então quem quiser fazer esse curso, aproveitar aí a promoção do lançamento, entra aí no grupo VIP e aguarda semana que vem. Vocês vão saber mais detalhes lá pelo grupo, ok? E a promoção é para quem está no grupo, hein? I'm out of here.